TV Centro-América, junto com você. MT Rural, oferecimento Senar Mato Grosso, alimentando o conhecimento na vida de quem produz. Muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural de hoje, que começa falando de arroz. Aliás, você sabia que boa parte do arroz que está nos supermercados aqui do estado é produzida em Mato Grosso mesmo? Bom dia a todos. Nos últimos anos, o produto ganhou qualidade e conquistou os consumidores. Mas ainda há obstáculos como o alto custo de produção. No momento em que os agricultores se preparam para uma nova safra do cereal, o setor debate os desafios e as perspectivas da atividade. Esse ano a produção teve um aumento de 5%, segundo a Conab. Foram mais de 600 mil toneladas de arroz, volume que faz do estado o terceiro produtor nacional. Mesmo assim, o empresário que beneficia o cereal diz que está difícil e mais caro para comprá-lo. Não era para estar com essa escassez de oferta igual nós estamos sentindo aí a indústria. Nossa indústria está desabastecida e estamos com um pouco de dificuldade de adquirir matéria-prima. Acha que a culpa também pode ser do dólar. Esses arroz que vêm do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, eles não vêm mais. O dólar inviabiliza a entrada desses produtos. E o que acontece? O mercado interno, ele vira o consumo para a nossa produção interna. O arroz que abastece a indústria vem de Sinop, no norte do estado, região que mais produz em Mato Grosso. Aqui passa por uma limpeza rápida antes de ser armazenado e dos silos vai para o beneficiamento. Descasca, polimento, separação. O resultado é um arroz assim, tipo 1, branquinho. É assim que o mercado exige. 40 mil fardos são vendidos por mês. E a sujeira, ou melhor, a palha, também tem saída. Antes ia para o lixo. Hoje é vendida para indústrias de outros segmentos que usam este material para gerar energia. Com este produto, a beneficiadora de arroz não ganha muito não. São só R$ 45 por tonelada. Talvez pudesse ganhar mais se usasse a palha para gerar energia para as próprias máquinas. Até porque o consumo aqui não é pouco não. Nós temos motores de 100 cavalos, de 50, de 25, de 30, então assim, num total de 170 motores rodando o tempo inteiro. Então assim, o consumo de energia é muito alto, chega na faixa dos R$ 40 mil no mês. Segundo este representante comercial, o custo do equipamento que transforma a casca do arroz em energia não é alto. A economia de energia elétrica é de pelo menos 50%. A tecnologia foi apresentada a agricultores e empresários durante um seminário em Cuiabá. A mesma caldeira que vai gerar energia na época da safra, ele utiliza para fazer a secagem do grão. E ele, depois da safra, ele gera energia. Com isso, ele pode se habilitar num programa que a ANEEL lançou, que é o sistema de microgeração, onde o que ele gera de energia, ele joga para a rede e quando ele precisa, ele utiliza. Ele reduz a conta de energia dele, que hoje ele paga para a concessionária na casa de 38 centavos, vamos dizer assim, para mais ou menos entre 9 a 12 centavos. Ferramentas assim aperfeiçoam ainda mais a produção de arroz, que, segundo o Sindicato das Indústrias, pode ganhar mercados externos e com o volume de produção. O arroz de Mato Grosso de Terras Altas vem uma evolução constante, né, que tanto a indústria quanto os produtores e quanto o consumidor vai ter produtos de alta qualidade com preço competitivo no mercado. Em qualidade, o produtor Ari Hoffman de Sinop diz que o arroz atingiu a excelência para competir. Só falta abrir os caminhos. Oferecer esse arroz, fazer uma propaganda desse arroz, né? Porque a gente tem esse nosso consumo interno e o consumo interno ele é bem elevado também, sobra muito pouco para exportar. Com essas maiores produtividades que nós estamos atingindo, então vamos precisar exportar. E o uso de fogo nas áreas rurais vai continuar proibido no estado.
A decisão é da Secretaria de Meio Ambiente, que prorrogou até o dia 15 de outubro o período proibitivo de queimadas. A nova mudança leva em conta as previsões do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que apontam a extensão do período seco na maioria dos municípios do estado. Desde o início do ano, mais de 21 mil focos de calor foram registrados em Mato Grosso. Quase metade ocorreu em setembro. Bom, na zona urbana, as queimadas são proibidas durante o ano todo. Veja agora outros assuntos de destaque. O Ministério da Agricultura divulgou novas regras para o trânsito nacional de suínos, produtos, subprodutos e material genético de origem suína, com destino a Mato Grosso, parte do Amazonas e mais 12 estados, além do Distrito Federal. A partir de agora, a entrada de alguns produtos in natura, como linguiças frescais, salames e miúdos, fica proibida nestas regiões. Para outros produtos, será exigida a apresentação de documentos emitidos por estabelecimentos que integrem o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. A medida faz parte das ações de prevenção à peste suína clássica. A FAMATO cobra o reajuste do preço mínimo estabelecido para o milho, de R$ 13,56 para R$ 17,39 a saca. O pedido foi encaminhado ao Ministério da Agricultura. Segundo a FAMATO, o valor atual não cobre sequer as despesas com a compra dos insumos. O custo total de produção da próxima safra está estimado em R$ 22,14 por saca. Olha, esse pedido acontece numa época em que o governo quer enxugar os gastos com subvenção de garantia de preços agrícolas, com um corte de R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais. Apesar da redução, a ProSoja Brasil acha que, na prática, o setor não será prejudicado. Hoje, do ponto de vista da demanda potencial para atender uma eventual necessidade de leilões, esses 600 milhões ainda conseguiriam atender tanto a produção de milho quanto outros produtos que estão na pauta aí, que também precisam desse apoio à comercialização, escoamento. Então, no primeiro momento, não haveria problema esse corte, não haveria um impacto para o apoio à comercialização do milho nas principais regiões produtoras aí, que normalmente tem um excesso de produção, né? É claro que, havendo aí uma queda muito brusca de preços, havendo um represamento maior, você pode ter alguma escassez de recursos. Mas na experiência dos últimos anos aí, em torno de 300, 400 milhões foi suficiente para atender essa demanda. Em ano de crise, a qualificação profissional tem peso ainda maior na disputa por empregos. Se você quer ampliar os conhecimentos, fique de olho em alguns cursos oferecidos pelo Senar. Em Água Boa tem oportunidade para quem quer investir na criação de peixes. O curso Planejamento e Desenvolvimento da Piscicultura começa amanhã e vai até a sexta-feira. Mais informações pelo telefone 3468-1600, código de área 66. Já em Canarana, as vagas são para o curso de Classificação de Produtos de Origem Vegetal, com foco na soja e no milho. As aulas vão de segunda até a próxima sexta-feira. Informações no Sindicato Rural do município ou pelo telefone 66-3478-1284. No próximo bloco, a gente fala do eucalipto na... Pela primeira vez, uma bezerra daqui do estado conquistou o título na Exposição Nacional do Gir Leiteiro, realizada em Uberaba, Minas Gerais. Filipina segunda FIV GV5 tem 8 meses e é filha do touro fardo FIV Mutum em vaca filipina TE Mutum. A fêmea que impressionou os jurados e ficou com o primeiro lugar na categoria campeã bezerra pertence ao grupo 5 estrelas, do criador Getúlio Vilela. O prêmio comprova que Mato Grosso tem animais de primeira linha da raça e reforça o potencial da bacia leiteira do estado. O plantio de soja segue tímido, concentrado praticamente nas áreas irrigadas. Até agora, menos de 1% foi semeado. Já os negócios continuam firmes, sustentados pelo dólar, que está ditando os preços no mercado interno. Veja as médias desta semana para contratos com vencimento em março de 2016. Em Sorriso, quase R$ 62,00. Em Diamantino, R$ 64,20. E em Primavera do Leste, R$ 67,25. E a semana está recheada de eventos técnicos ligados ao campo. Vamos ver alguns deles.
Começam na terça-feira em Sinop o primeiro simpósio nacional sobre plantas daninhas em sistema de produção tropical e o quarto simpósio internacional amazônico sobre plantas daninhas. Os eventos serão no auditório do Sindicato Rural e vão até a quarta-feira. Informações pelo telefone 66-3211-4226. Na sexta-feira será a vez de Rondonópolis receber o simpósio agroestratégico da AproSoja. O evento discute as atuais práticas agrícolas com foco no futuro da produção de alimentos com mais eficiência e sustentabilidade. No telefone 65-3644-4215 você tem mais informações. Valorizar fazendas que adotaram um manejo diferenciado na pecuária de corte é o que quer o prêmio Sistema Famato em Campo. 7 propriedades com os melhores desempenhos zootécnico e econômico e com as melhores gestões empresarial e socioambiental serão reconhecidas. As 2 de maior destaque vão apresentar os resultados nos Estados Unidos. A inscrição é de graça e vai até o dia 18 de outubro. Os detalhes na Famato. E chegou a hora da nossa viagem no tempo para relembrar histórias que ajudaram a contar um pouco do dia a dia do campo nestes 50 anos da rede mato-grossense de televisão. O uso de cercas vivas é o nosso assunto de hoje. O projeto denominado Cerca Viva, proposto pelo engenheiro florestal Pedro Nonato da Conceição, prevê a utilização de árvore, arame liso ou farpado e parafusos de rosca soberba no lugar dos grampos e do mourão. As cercas vivas já são utilizadas em algumas regiões do país, mas o uso do parafuso é uma novidade. Ele garante também que este sistema pode significar uma grande economia para os produtores rurais e mais uma fonte de lucros. Uma cerca viva é durável, ela não queima, não apodrece, não é devorada pelos cupins, a sua copa pode servir de abrigo para os animais e os galhos produzem folhas, frutas, sementes, madeira e lenha. Se o produtor usar leguminosas, os benefícios podem ser maiores, inclusive na melhoria do solo. E tem mais, o fazendeiro ou agricultor tem à sua disposição cerca de 100 espécies de árvores nativas para a formação da cerca viva. Bacana. E se você tem registros que marcam a trajetória da rede mato-grossense de televisão, mande pra gente pelo aplicativo Bem na Hora, com o seu nome e o seu contato. Há 8 anos, os incentivos dados pelas indústrias, como suporte financeiro e garantia de mercado, fizeram muito produtor plantar eucalipto. A área, naquela época, chegou inclusive a duplicar. Quase uma década depois, o mercado não se diversificou e ficou restrito a apenas um único consumidor. Uma dependência que preocupa e virou pauta de discussão no setor produtivo. As florestas de eucalipto ocupam hoje 187 mil hectares no estado. Juntas, têm um potencial para produzir quase 5 milhões de metros cúbicos de madeira por ano. Mas atualmente, só 35% da capacidade são absorvidos pelo mercado. O grande consumidor de madeira, hoje, ele ainda não exige uma cobrança ambiental, que a lei hoje é necessário que se faça, de que ele torne transparente a origem dessa madeira. Então a gente acredita que não há dados oficiais, mas existe madeira proveniente de fontes ilegais, contaminando um pouco esse mercado também. Por ano, 1.600.000 metros cúbicos de madeira são transformados em biomassa, usada para gerar energia nas indústrias. O crescimento na área plantada de eucalipto no estado se deu há mais ou menos 8 anos, quando muitos produtores decidiram apostar no negócio atraídos pelos incentivos oferecidos pelas indústrias. De lá para cá, a produção aumentou, mas não foi acompanhada da mesma forma pelo mercado consumidor. Hoje, a biomassa que sai das fazendas tem como destino quase que única e exclusivamente os fornos e fornalhas das indústrias agropecuárias. A gente está tendo um problema aí com o escalonamento de entrega, de produção. São vários produtores. Hoje aqui a região sul soma aí aproximadamente aí mais de 35 mil hectares de eucalipto. E assim, a gente pode dizer assim com clareza que mais ou menos 40% dessa área está toda pronta para corte, para ser entregue. E a gente não tem opções de mercado, o mercado não é diversificado. A Camila é engenheira florestal desta fazenda no sul do estado. Desde 2007, a propriedade aposta no eucalipto.
As árvores foram plantadas em áreas que não serviam para agropecuária. Dos 7.000 hectares, 2.500 já estão no ponto de colheita. Se a floresta está com 6 anos, se ela já tem um rendimento considerável, ou se algum tarão pode ser até mais novo, mas está dando uma produtividade melhor, né? Aí depende da produtividade. Acima de 90 metros cúbicos por hectare, a gente já usa fazer essa colheita aqui na fazenda. Depois de colhidas, as árvores são separadas em montes. É preciso esperar 65 dias secando até que a umidade alcance o ponto ideal, para só então ir para o processamento. Aqui, as toras são cortadas em tamanhos bem pequenos, conhecidos como cavacos, matéria-prima que alimenta as caldeiras das indústrias, como as esmagadoras de soja. A maior parte da produção é vendida entre janeiro e junho, podendo chegar até 45 mil metros cúbicos de cavaco por mês. É nessa época que os grãos colhidos vão para os armazéns e passam pelo processo de secagem. O preço do cavaco pode atingir até R$ 53,00 o metro cúbico entregue na indústria. Agora a gente está num período que não está sendo muito propício para a venda do eucalipto em forma de biomassa. Hoje a gente está conseguindo mandar em torno de uns 10 mil metros cúbicos de cavaco. A dependência em torno de um único mercado tem preocupado o setor e foi um dos temas deste encontro em Cuiabá. Durante 2 dias, produtores, entidades e governo discutiram as maneiras de fomentar a atividade. Nós temos um potencial enorme para plantar e nós precisamos agora viabilizar no que usar essa floresta. E é isso que a gente tem feito muito, conversando com o governo do estado. O que a gente pode fazer regionalmente, atrair indústrias, ter incentivos, fazer MDF, fazer laminado, fazer compensado, fazer, por exemplo, o mesmo cavaco para a indústria. A gente tem um uso. Parte do poder público, que é criar esse ambiente para atratividade, para a plantação de floresta. Então, regulamentos ambientais, que se faça a execução de regulamentos ambientais, tributos que sejam amenizados para que haja o favorecimento, o fomento das diversas cadeias que estão ligadas para o setor florestal. Os produtores apostam em um novo crescimento da atividade puxado pelas usinas de etanol de milho. As 3 em funcionamento hoje e uma 4ª em construção poderiam impulsionar a área plantada com eucalipto. Estima-se inclusive que sejam necessários 500 mil hectares só para atender a esta nova demanda. Sustentabilidade comprovada. Fazendas de Sorriso conquistam o reconhecimento internacional de que produzem soja e preservam o meio ambiente. Os detalhes depois do intervalo. A Embrapa em Sinop deu posse ao novo chefe-geral. O pesquisador Austeclínio Lopes de Farias Neto substituiu João Flávio Veloso. O mandato será de 3 anos, podendo ser prorrogado. Na gestão passada, Austeclínio foi chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento. Produzir bem, estar em dia com o meio ambiente e ainda ter vantagens comerciais. Até algum tempo atrás isso podia parecer impossível, mas tem se tornado realidade presente aqui no estado. E esta semana, 9 fazendas da região de Sorriso conseguiram um feito inédito: a certificação da mesa redonda da soja sustentável. Seu Pedro produz grãos nesta fazenda em Sorriso desde 1979 e acompanhou de perto a evolução da agricultura na região. Foi pioneiro no cultivo de soja por aqui e agora também é um dos primeiros a ter a propriedade certificada com o padrão RTRS. Em inglês, a sigla significa Mesa Redonda da Soja Responsável e representa uma organização civil internacional que promove a produção sustentável. Para conseguir o reconhecimento, o seu Pedro fez algumas adaptações na propriedade. Vamos dizer, tratos culturais, documentação de funcionário. Então, essas coisinhas que a fiscalização às vezes chega e aborda a gente deixa de lado e a gente conseguiu ajustar tudo isso aí.
As mudanças foram elencadas pelos técnicos da organização após uma visita à fazenda. São observados ao todo 101 itens, desde o cumprimento da legislação trabalhista, as normas ambientais e até as práticas usadas para o plantio e colheita dos grãos. 9 propriedades de Sorriso receberam o certificado. São as primeiras do estado. A certificação foi por meio do projeto Gente que Produz e Preserva, do Clube Amigos da Terra, uma ONG formada por produtores rurais que buscam produzir de forma sustentável. Os primeiros produtores que adentraram ao projeto, que foi a participação da WWF, do IDH e da Solidariedade, eles ganharam essa identificação de problemas ou melhorias que deveriam ser feitas dentro da sua propriedade. Seu Darcy Ferrarim é um dos mais entusiasmados com o projeto. A fazenda dele tem 13 mil hectares e também passou por transformações. A cantina agora segue as normas da vigilância sanitária. O tanque de combustíveis foi adaptado e algumas áreas da propriedade precisaram ser reflorestadas. Praticamente todas as nossas cabeceiras d'água estão reflorestadas, está jorrando água aí em locais que não vinha mais água, há 4, 5 anos não nascia mais água. Hoje, se vocês forem ver, é uma nascente forte, potente, que está produzindo água dia e noite. Além dos benefícios ambientais, sociais e administrativos, a certificação pode garantir vantagens econômicas, como o acesso a mercados internacionais mais rigorosos e a programas de financiamento e recompensa pela venda da soja sustentável. O produtor rural ele vai certificar sua propriedade, vai ser determinado quantos hectares ele planta naquela propriedade. Em detrimento disso, ele vai produzir X toneladas de soja. E dessas tonelagens produzidas, ele vai estar recebendo de 1,50 a 2 dólares por tonelada através da certificação, que é administrada pelo Clube Amigos da Terra. Os certificadores verificam isso, vendem esses créditos, o CAT recebe o dinheiro e repassa para o produtor certificado. Além disso, você está apresentando um documento que te identifica como um produtor de qualidade, um produtor que está preocupado com a legislação, um produtor que está preocupado principalmente com as questões ambientais. O processo de certificação começou em novembro de 2013 e deve ser concluído no ano que vem. As 9 fazendas já certificadas plantam juntas 31 mil hectares de soja. O objetivo do projeto é elevar para 80 mil hectares o tamanho da área certificada na região. Outras 20 propriedades já estão se adequando às exigências. O MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até domingo que vem. Isso aí, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!